Então, isso se aplica tanto a transferência, suspensão de transferências voluntárias, operações de crédito e garantias. E tenho as sanções. As sanções são pessoais. Aí eu tenho toda uma lógica de lei de crimes fiscais, né? Que se conecta com a lei de responsabilidade fiscal. Então, se a gente fosse pensar assim na lógica da lei de responsabilidade fiscal, a gente teria o planejamento no processo orçamentário, as regras e limites da lei de responsabilidade fiscal, os mecanismos de compensação e correção de desvios, os mecanismos de transparência e controle e, por fim, restrições institucionais e sanções pessoais. Muito bem. O conceito de receita corrente líquida vem no artigo 2º. Então, o conceito de receita corrente dá 4.320, com algumas deduções. Então, eu deduzo basicamente aquilo que eu transfiro para outros entes, por determinação constitucional ou legal. Então, são aquelas repartições, né? Repartições de tributos, né? Os valores pagos e recebidos do Fundeb e também as contribuições de servidores para o custeio do regime de previdência social, né? E as compensações entre regimes. Então, eu tenho um conceito de receita corrente líquida que ele está bem explícito, ele é um conceito exaustivo no artigo 2º, ok? Estabelecido esse conceito, e aí é importante dizer que as deduções são exaustivas. Por que eu coloquei esse slide aqui? Porque, obviamente, eu sei que existem burlas, né? De dedução, de convênio, de SUS, de salário e educação, de fundo de combate à pobreza, de imposto de renda retido na fonte, né? De royalties. Então, tudo isso já vinha no Manual do Tesouro e com a Lei Complementar 178 se colocou no texto. Veja bem, essas burlas, é preciso dizer, elas não existiam por uma incompreensão do texto. Não é que ninguém entendeu que isso aqui é o conceito exaustivo, porque isso é dito reiteradamente, os manuais são bem detalhados, dizem tudo que a lei permite deduzir, tem uma listinha lá do que pode ser deduzido, não tem expressões genéricas do tipo e outros, né? Não tem, né? Então, as deduções são aquelas, né? Quando se inventa alguma dedução, normalmente é para burlar. Então, na Lei Complementar 178, houve algumas mudanças na lei de responsabilidade fiscal na intenção de deixar mais claro e evitar burla. Tudo bem, você pode esclarecer e tal. Mas, a meu ver, a mudança não é uma mudança de fato, porque ela já estava prevista nos manuais. E os tribunais de contas que eventualmente não cumpriam os manuais, né? Eu tenho sérias dúvidas se eles vão mudar as próprias resoluções para passar a cumprir a partir daí. Espero até que o façam, mas tenho dúvidas, tá? Houve todo um percurso até a sanção da LRF. Houve um anteprojeto que foi enviado em dezembro, depois houve uma consulta pública na internet. Foi uma das primeiras ocasiões em que se fez consulta pública a projetos de lei aqui no Brasil, pela internet. Essas sugestões foram incorporadas no texto. Houve uma ampla discussão com o Congresso Nacional também, tá? E com segmentos específicos da sociedade. Então, foram ouvidas autoridades estaduais e municipais, inclusive fizeram algumas regras ficarem mais duras. Por exemplo, as propostas de ter limites por poder e órgão, para diferenciar limites pessoal, as propostas de exigir informações, de vincular receita própria, tudo isso veio dessas reuniões, né, e das próprias consultas feitas pela internet, ok?
Depois, você teve, então, em abril de 99, o Executivo enviou o projeto para o Congresso. Em maio foi constituída uma comissão especial, houve diversas audiências públicas. Em dezembro, então, foi aprovado na comissão especial o relatório substitutivo, né, do relator. Em 25 de janeiro, passaram a ser discutidas, então, as emendas, né, e foi aprovado na Câmara o texto da subemenda por 386 votos a 86. Então, eu chamo a atenção que esse é um quórum que daria até para aprovar a emenda à Constituição, tá certo? E era um contexto em que o governo não tinha maioria no Congresso Nacional, tá? Então, houve um trabalho muito forte do ponto de vista técnico, tá? Para esclarecer todo o conteúdo da Lei de Responsabilidade Fiscal e para convencer, então, os parlamentares a votarem a favor da lei, tá? O texto do Congresso Nacional tornou algumas regras mais duras, por exemplo, a regra relativa à renúncia de receita que foi introduzida, a regra relativa ao Banco Central, tá? Com a separação de política fiscal e monetária, isso foi introduzido lá no Congresso Nacional. Em abril de 2000, o Senado aprovou o texto só com emendas de redação, então o texto não precisou retornar à Câmara. Isso foi feito assim porque foi feita uma costura dupla, ou seja, enquanto o texto tramitava na Câmara, ele já era discutido também com os senadores, tá? Então, quando a gente percebia que havia alguma resistência por parte de senadores a determinadas partes do texto, a gente já procurava atender, e com isso houve maior celeridade ao processo, e em 4 de maio de 2000 foi sancionado o texto com vetos, né? Então, entrou em vigor em 5 de maio de 2000. Então, percebam que de setembro de 98, quando a gente começou a pensar no assunto, né, até maio de 2000, para a complexidade da matéria, né, e para as inovações que ela introduziu, inovações com alto impacto na federação, até que foi um tempo curto. Mas isso não quer dizer que tenha sido um tempo sem discussão, certo? Uma regra fiscal como essa, ela precisa passar por alguns testes, né, importantes. Um deles é o teste de sobrevivência no ciclo econômico, né? Então, essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais a gente introduziu o mecanismo de flexibilidade, né? Então, a gente passou pela crise de 2009, por exemplo, sem precisar mudar a regra fiscal, tá? Isso significa também que, ao estabelecer uma regra, qualquer que seja, é preciso fazer simulações e ter atenção à calibragem das regras. Você tem que, ao estabelecer a regra, não fazer isso com base num texto de manual de macroeconomia. Fazer isso olhando os dados e percebendo se, ao estabelecer aquela regra, será possível cumprir. Porque se não for possível cumprir, como aconteceu com o teto de gastos, a regra fica desmoralizada, entendeu? Professora Selene, nesse contexto, né, do teste da regra em situações distintas, quando a gente fala na aplicação dessa regra, né, da lei de responsabilidade fiscal, também no discurso político, há um hábito de se dizer
né, dentro daquelas duas grandes linhas econômicas, de uma política econômica mais expansionista e uma política econômica menos expansionista, né, que tem o espelho mais Estado, menos Estado, há um hábito de dizer que a lei de responsabilidade fiscal ela seria incompatível a uma política econômica que fosse daquelas mais expansionistas. Eu, pessoalmente, eu enxergo claramente que isso não é uma verdade que se possa associar de imediato, mas eu queria uma palavra sua, porque isso sempre volta, e como eu digo, a gente está conversando com pessoas que não têm o menor conhecimento prévio disso que a gente está falando, né? Uhum. Então, alunos de graduação que ainda não tiveram esse contato, vamos dizer, com matérias ligadas a isso, ou a vivência disso. Nós que sobrevivemos, nascemos aí na década de 60, 70, sobrevivemos a de 80, a gente, mesmo que não saiba a teoria, a gente viveu na prática o que é um país sem regras de responsabilidade fiscal e um país com regras de responsabilidade fiscal, apesar de todos os problemas que nós temos. Então, eu queria uma palavra sua sobre isso. No que é que a lei de responsabilidade fiscal seria impeditiva para uma mudança do rumo da política econômica, seja numa direção ou noutra? Veja, a lei de responsabilidade fiscal tem o objetivo de garantir o equilíbrio intertemporal. Então, o que isso significa? Eu estou preocupada com o equilíbrio numa sequência de exercícios. Não me interessa, por exemplo, fazer um equilíbrio maquiado no exercício atual e deixar a bomba estourar no exercício seguinte. E também eu posso ter um déficit em determinado momento, mas ele não pode nem ser tão grande que eu não consiga compensar depois, e não posso ter sempre déficit, porque se eu tiver sempre déficit, ele vai ter que ser financiado. Não tem almoço grátis, né? Então, assim, o déficit que for gerado vai ter que ser financiado, como eu disse. Ou com aumento de impostos, você quer pagar mais imposto? Não, nem eu, né? Ou com dívida, que vai empurrar para a próxima geração ou para os próximos anos, né? Porque se a dívida não for muito longa, vai ser você mesmo que vai pagar isso com imposto daqui a alguns anos. Você vai pagar isso com inflação, né? Se o financiamento for monetário, né? E você quer ter inflação? Não, acho que eu também não, né? Então, o fato é que a gente não tem uma maneira mágica, né, de financiar a despesa sem ter receita. A receita tem que vir de algum lugar, né? Então, às vezes, surgem discursos do tipo: mas se você tributar os muito ricos, de repente você consegue... Olha, os muito ricos não são muitos, são poucos, né? E se você tributar os muito ricos, você vai ter alguma arrecadaçãozinha no primeiro momento. Mas não é sustentável, porque quando os muito ricos forem tributados dessa forma, eles também podem, se ficar de muito diferente dos outros países, pegar os recursos e levar para outro lugar, né? Então, esse tipo de mágica que surge assim, eu não vou pagar a dívida pública. Já expliquei, né? O que acontece quando você não paga a dívida pública. Esse tipo de mágica não é sustentável. Não tem fundamento nos números, entende? Então, eu posso, em algum momento, ter alguma flexibilidade. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.